Oi pessoal, sou a professora Sandra Eloy e a nossa aula de hoje é sobre a equação da reta. Estamos começando uma série de geometria analítica para você aprender e não esquecer nunca mais. Então, bora resolver? Estudar a equação da reta nada mais é do que fazer um estudo da função primeiro grau, a conhecida função afim, lembram? Então, estudar essa função nada mais é do que fazer estudos sobre essa mesma função vista de vários ângulos diferentes. Como, por exemplo, quando nós igualamos essa função a zero, nós chamamos de equação geral da reta. Quando pegamos essa mesma equação e isolamos o y, nós chamamos essa equação agora de equação reduzida da reta. Ou seja, é a mesma equação, apenas organizada de uma maneira diferente. Tá? Pelo nosso estudo sobre a função primeiro grau, com certeza você lembra que o valor de A ele tem tudo a ver com o ângulo de inclinação da reta. E é exatamente isso que nós iremos estudar também aqui. O coeficiente angular, que é o valor de M, e o coeficiente linear também. Bom, mas na prática, como é que eu calculo essa equação da reta? Vamos então aqui ao primeiro exemplo. Nesse exemplo nós temos dois pontos quaisquer e aqui nós iremos encontrar a equação da reta que passa por esses dois pontos. Então, vamos supor que você tem uma reta qualquer e você tem aqui dois pontos. Eu vou chamar de A e B, como já está discriminado lá no nosso exercício. Então, como encontrar a equação da reta que passa por esses pontos? Apenas conhecendo aqui as coordenadas dos dois pontos. Para isso, nós iremos precisar de um estudo anterior do que nós estávamos estudando também dentro do nosso assunto. Então, se você não lembra, pode voltar lá na nossa aula anterior e recordar os assuntos que nós já colocamos aí para vocês sobre condições de alinhamento de três pontos. Por quê? Porque esse ponto P que nós colocamos aqui, nós não conhecemos as coordenadas dele. Então, nós vamos supor que as coordenadas dele aqui sejam x e y. Bom, professora, agora complicou, não estou entendendo nada. Como é que eu vou calcular a equação da reta desses pontos? Só para lembrar você, refrescar sua memória, vem comigo aqui um pouquinho para o lado e relembre aqui um pouquinho sobre essas condições de alinhamento de três pontos que nós já colocamos para você nas aulas anteriores. Então, se você tem três pontos e esses três pontos eles coincidem sobre uma mesma reta, ou seja, eles são colineares, eles estão alinhados. Então, é possível formar uma matriz formada pelas coordenadas desses pontos, tá? Sendo que a última coluna ela vai ser formada por uns. E se o determinante dessa matriz for igual a zero, isso quer dizer que esses três pontos eles estão alinhados, ou seja, são colineares. Beleza? Bom, mas como é que eu vou calcular o determinante dessa matriz? Aí você pode ir por várias maneiras, vários métodos. Um método bem conhecido é pela regra de Sarri, que nós falamos também na nossa aula, nas nossas aulas anteriores. E essa matriz, ela é formada por esses pontos. Então, nós vamos colocar aqui as coordenadas do ponto A, do ponto B e do ponto P. Então, vou começar aqui pelo ponto P. O ponto P, eu não conheço o valor de x, então vou colocar simplesmente x. Eu não conheço o valor de y para P, mas irei colocar a variável y. Beleza. Agora vamos colocar as coordenadas do ponto A. As coordenadas de A são quem? Menos 1 e 2. E as coordenadas do ponto B, que também nós temos aqui, e elas são conhecidas, porque foram discriminadas aqui no nosso exercício, são menos 2 e 5. Beleza. Bom, aqui irei colocar 1
que é a unidade, na última coluna. Formou-se uma matriz 3 por 3, cujo determinante tem que dar igual a zero. E resolvendo o determinante dessa matriz, nós iremos encontrar essa equação da reta tão desejada. Então, como falamos, uma maneira bem prática para calcular o determinante de uma matriz de terceira ordem é a famosa regra de Sarry. Como falamos nas aulas anteriores, muitos estudantes decidem fazer pela regra de Sarry. E é uma regra muito eficiente, sem dúvida alguma. Ok? Mas, como nós já ensinamos uma super dica para que você não perca tanto tempo calculando por essa regra, que é uma regra um pouquinho mais trabalhosa e que exige tempo, então esquece a regra de Sarry e vamos calcular pela super dica que nós já passamos para você na aula anterior. Bom, como é que faz isso, professora? Muito simples. Você vai pegar aqui os valores das coordenadas dos 3 pontos. Bom, mas eu não sei quem são as coordenadas do ponto P. Não tem problema, eu irei colocar x e y nas coordenadas do ponto P. Depois iremos colocar as coordenadas do ponto A, menos 1 e 2, beleza? Coordenadas do ponto B, menos 2 e 5, tranquilamente. E aí você vai pegar apenas o primeiro ponto e você vai repetir as coordenadas desse primeiro ponto que está lá embaixo. Então, é x e y, porque as coordenadas do primeiro ponto são exatamente essa que nós colocamos primeiro, ok? Beleza? Então, vamos lá. Bom, a partir daqui, o que nós vamos fazer? Vamos simplesmente calcular aqui as diagonais, apenas de 2 elementos. Então, você vai calcular aqui, multiplicando os elementos. Então, aqui eu tenho y vezes menos 1. Y vezes menos 1 vai dar menos y, ok? Beleza. Aqui eu tenho mais uma diagonal de 2 elementos e nós iremos multiplicar 2 com menos 2. 2 vezes menos 2 vai dar o quê? Menos 4. Tranquilo. Aqui nós teremos outra diagonal com 2 elementos, 5 vezes x, que vai nos dar o resultado 5x. Perfeito. E agora? Bom, agora vamos fazer a mesma coisa com os elementos das diagonais da esquerda para a direita, que são eles x vezes 2. Então, nós iremos multiplicar aqui x vezes 2, que vai ser igual a 2x. Legal? Beleza. Agora, vamos multiplicar aqui, ó, menos 1 vezes 5, que tranquilamente nós também sabemos que isso aqui vai dar o quê? Menos 5. E agora, por último, multiplicamos menos 2 vezes y. E menos 2 vezes y vai dar menos 2y. Perfeito. E agora? Agora nós iremos simplesmente calcular o quê? Os elementos da direita menos os elementos da esquerda. Isso aqui igualar a zero. E já teremos, então, o nosso determinante da nossa matriz. Ok? Então, vejam só. Os elementos da direita são os que nós temos aqui. E nós vamos calcular como? Adicionando esses elementos. Então, vamos somar 2x. Como eu vou adicionar, mas aqui o termo é negativo, né? E nós sabemos que mais com menos dá menos, vai ficar 2x menos 5. Beleza. Menos 2y. Então, menos 2y. Ok? Agora, menos todos os elementos que estão na esquerda. Então, os elementos que estão na esquerda são esses aqui. Então, colocamos aqui o menos, vamos abrir um parêntese e colocamos menos y menos 4 e mais 5x. Por quê? Porque nós colocamos o menos da diagonal lá fora do parêntese e agora sim nós iremos fazer o jogo de sinal. Isso aqui tudo o quê? Igual a zero, tá?
igual a zero. Por quê? Porque nós estamos calculando a equação geral da reta. Beleza. Agora vamos lá. Quanto é que vai dar essas continhas aqui? Vamos primeiramente trabalhar esse sinal. Tenham muito cuidado quando você tiver um sinal de menos, tá? Só reforçando aqui esse sinal de menos para você não esquecer dele nunca mais. Um sinal de menos que está antes de um parêntese, ele tem que ser negociado com todo mundo que está dentro do parêntese, ok? Então, nós iremos calcular, fazer aqui o jogo do sinal com tudo que está dentro desse parêntese. Vamos repetir aqui o 2x. Vou repetir o 2x. Beleza. Vamos colocar o menos 5 e menos 2y. Tranquilamente. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos calcular aqui o sinal para todos os termos que estão dentro do parêntese. Nós temos menos, com menos vai dar mais. Então, aqui vai dar mais y. Beleza. Menos com menos, novamente vai dar mais. Então, vai dar mais 4. Perfeito. Menos com mais, sinais diferentes dá menos. Então, aqui vai dar o quê? Menos 5x. Ok? Tranquilo, porque aqui o que aconteceu, apenas esse sinal de menos foi multiplicado por todos os termos que estão dentro do parêntese. E observe que todos os termos eles trocaram de sinal. Então, agora nós vamos calcular apenas os termos semelhantes, né? Então, aqui eu tenho 2x e aqui também eu tenho um outro elemento com a variável x. Vai ficar o quê? Menos 5x mais 2x. Então, 5 menos 2 nós sabemos que é 3. Sinal do maior número é negativo, então vai ficar menos 3x. Perfeito. Agora eu vou pegar os elementos que tem o termo y. E eu tenho aqui menos 2y mais y. Então, isso aqui vai me dar o quê? Menos y. Beleza. E agora iremos calcular os termos que não tem x e nem tem y. São os termos independentes, como nós chamamos. Então, temos aqui menos 5 com mais 4, né? Então, sinais diferentes subtrai-se e conserva o sinal do maior número. 5 menos 4 dá 1. E o sinal do maior número é negativo. Beleza? Isso aqui tudo igual a zero. Como nós já colocamos todos os elementos, já negociamos com todos eles, agora nós temos aqui finalmente a equação geral da reta. Mas, se você estiver resolvendo uma questão de um concurso, certamente essa resposta não estará lá. O ideal é que você multiplique ela toda por menos 1. Por quê? Porque ela está toda negativa. Então, fica uma forma mais bonita, mais organizada. Então, nós vamos colocar essa resposta, que é uma resposta mais agradável. Então, o menos 1 vai trocar o sinal de todos os termos da nossa equação. Vai ficar quem? 3x mais y mais 1. Isso aqui igual a quê? Igual a zero. Beleza? Então, igual a zero. Finalizamos aqui a nossa equação geral da reta. E esse aqui é o nosso resultado final. É a equação, no caso do no formato geral que nós obtivemos. Beleza? Então, vejam como é simples calcular a equação geral da reta. Vamos a mais um exemplo para que você também absorva melhor esse conhecimento que a gente está passando agora. Veja só. Então, aqui eu já tenho uma equação da reta e aqui o enunciado nos diz assim: verifique por quais dos pontos A, B e C passa uma reta de equação 6x menos 5y menos 13 igual a zero. Então, aqui eu tenho uma equação, tá? E a equação é essa. Ele já me deu a equação aqui, bonitinha, para que eu possa trabalhar com ela. Então, essa é a equação que me foi dada. Beleza? E agora, o que nós precisamos fazer aqui? Então, aqui, como solução aqui do nosso exercício, nós iremos fazer. Veja bem.
Vamos pegar cada um desses pontos e vamos fazer a verificação para saber se esses pontos eles pertencem a essa reta. Então, se eu tenho um certo ponto A aqui que me foi dado, as coordenadas, então nós vamos calcular aqui para A, que é o ponto A, de coordenadas quem? Menos 2 e menos 5. Beleza. Para esse ponto A aqui, será que essa equação, esse ponto pertence a essa equação? Então, vamos ver. Eu irei simplesmente pegar a equação da reta, irei substituir os valores de quem? De x e y nessa equação. Beleza, mas como é que faz isso, professora? Tranquilamente, você vai pegar as coordenadas aqui desse ponto x e y e nós vamos lá para a equação. A equação é quem? 6x. Bom, mas quem é o meu x aqui? O meu x aqui é o valor menos 2, então vai ficar 6 vezes menos 2. Eu vou colocar entre parênteses porque está negativo e para ficar uma forma também mais organizada do nosso exercício. E aí eu continuo a equação menos 5y. Beleza, mas quem é o meu y aqui? O meu y é quem? É menos 5. Então, eu coloco novamente aqui o valor de y entre parênteses. Menos 13. Isso aqui é igual a 0. Então, se esse valor, se todos esses cálculos que nós fizermos aqui tiverem como resultado 0, significa dizer que esse ponto ele pertence a essa reta. Caso contrário, ele não pertence à reta. Ok? Então, vamos fazer essas continhas aqui de forma bem tranquila. Nós sabemos que 6 vezes menos 2 vai dar menos 12. Beleza. E aqui nós sabemos que 5 menos 5 vezes menos 5 vai dar mais 25. Tranquilamente. Menos 13, que é o 13 que já estava lá, e continuará igual a 0. Perfeito. Bom, e agora? Acabou a conta? Não, ainda não acabou. Ainda preciso fazer essas continhas que me restaram aqui. Então, como nós vamos fazer isso? Então, você sabe que se você tem sinais iguais, você tem que somar os valores. E aqui, nós temos aqui menos 12 com menos 13. Se nós somarmos esses dois valores, nós vamos ter exatamente, aqui repetindo o mais 25 que já estava, e nós vamos ter menos 25. E esses dois valores, como eles são simétricos, eles vão se anular, ou seja, isso aqui vai me dar igual a 0. Bom, 0 é igual a 0? Sim, 0 é igual a 0. Isso aqui é verdadeiro. Ou seja, o ponto A, ele pertence à reta. Ok? Beleza, já sabemos que o ponto A, ele pertence a essa reta. Então, da mesma forma, nós iremos usar esse mesmo artifício para saber se o ponto B também pertence à reta. Então, vamos pegar aqui o ponto B, e vou dizer que para B de coordenadas menos 1 e 4, nós vamos ter que a nossa equação da reta, que nós já conhecemos, e ela está discriminada aqui, né? É quem? É 6x. Vamos escrever a equação aqui, só para que você entenda de forma melhor. 6x menos 5y menos 13 é igual a 0. Essa aqui é a equação geral da reta. Beleza? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar e substituir exatamente esses valores aqui, de x e y, para o ponto B. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho o y, as coordenadas do ponto B. Então, beleza. Vamos lá. Se eu tenho 6 vezes x, mas quem é o meu x? O meu x aqui é o valor menos 1. Então, vai ficar 6 vezes menos 1. Menos, continuamos aqui, menos 5 vezes o valor de y. Quem é o valor de y aqui para esse ponto B? É 4. Então, vai ficar 5 vezes 4. Perfeito.
Menos quem? Menos 13. Menos 13, isso aqui tem que dar igual a zero. Mas será que vai dar zero mesmo? Vamos lá, vamos às continhas aqui. Bom, 6 vezes menos 1 vai dar menos 6. E 5 vezes 4 aqui vai dar 20, então menos 20. E menos 13 igual a zero. E já estou percebendo que isso aqui não tem como dar zero. Primeiro por quê? Porque todos os valores são negativos. Se eles são negativos, nós iremos somar todos e conservar o sinal de menos. Então, quanto é que vai dar essa continha aqui? Bom, 13 mais 6 vai dar 19. 19 mais 20, nós vamos ter 29. Menos 29 igual a zero. Isso aqui é uma igualdade que não é verdadeira. Ou seja, se essa igualdade aqui é falsa, isso quer dizer que o ponto B, ele não pertence a essa reta. Ok? Beleza? Agora vamos verificar. Desce aqui comigo um pouquinho e nós iremos fazer essa verificação aqui para o ponto C. E para o ponto C, nós temos aqui um valor com uma fraçãozinha que tranquilamente nós vamos calcular da mesma forma. Então, para o ponto C, cujas coordenadas são quem? 2. Ó, ponto C, esse que está aqui. Ponto C é coordenadas 2 e menos 1/5. Beleza, ah, professora, com fração agora complicou tudo, não sei nem para onde vai. É a mesma coisa, não precisa você ficar pensando que está difícil, não, vai ficar super fácil. Quer ver? Vamos lá. Olha só, novamente eu vou colocar aqui a equação da reta, a equação geral da reta, para que a gente não esqueça. E essa equação é a equação que está aqui no enunciado e nós colocamos ela logo aqui em cima. Então, eu vou colocar aqui novamente a equação geral da reta. Opa, é 6x menos 5y menos 13 igual a zero. Beleza? Então, vamos lá. 6 vezes x, mas quem é o valor de x aqui para o ponto C? O valor de x aqui é 2. Então, vai ficar 6 vezes quem? 6 vezes 2. Ah, não preciso botar entre parênteses, só se você quiser. Porque ele não está negativo, não há uma necessidade extrema disso. Então, vamos continuar aqui o nosso cálculo. Menos 5 vezes o valor de y. Bom, mas quem é o meu y aqui? Meu y é exatamente a coordenada lá de y para o ponto C, que é menos 1/5, ó. Vamos colocar entre parênteses para ficar bonitinho. E menos 1/5. Perfeito. Continuando aqui, menos 13 igual a zero. Beleza. E agora? Agora a gente faz essas continhas aqui e já era. Acabou a questão, morreu a questão, tá? Então, 6 vezes 2, nós já sabemos que é 12. Aqui, como temos uma multiplicação, nós podemos cortar aqui esse 5 no numerador com o denominador. É como se nós estivéssemos dividindo, na verdade, 5 por 5, que vai dar 1. E 1 vezes 1 dá quem? Dá 1. Menos com menos, nós vamos ter aqui mais 1 e menos 13. Beleza. E agora? Agora, fazendo aqui essa outra continha aqui, super fácil, 12 mais 1 vai dar o quê? 13 menos 13. E 13 menos 13, todo mundo sabe que vai dar quanto? Vai dar igual a zero. Então, aqui nós vamos ter que 0 é igual a zero. Isso aqui é verdadeiro? Sim. É uma afirmação, opa, verdadeira. Se é uma afirmação verdadeira, significa que o ponto C, ele pertence a essa reta, tá? O ponto C, ele pertence à reta. Ok? Bom, pessoal, então essa era a aula de hoje. Siga as próximas aulas, que nós estaremos fazendo outros exercícios e colocando mais dicas para que você consiga aprender a geometria analítica como um todo e resolver de fato
essas questões aí da vida, ok? Beleza? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.